24% dos alimentos produzidos para consumo humano são desperdiçados. Muito se perde nas fases iniciais de produção e pós-colheita, mas também há muito desperdício no varejo e no consumo. Uma das metas de desenvolvimento sustentável é reduzir pela metade as perdas e o desperdício até 2030, mas ainda estamos longe disso. Os recursos são cada vez mais escassos. Faltando 5 meses para acabar o ano, a demanda do homem pela natureza era maior do que a capacidade que ela tem para se regenerar em 12 meses. No dia 8 de agosto, o planeta azul entrou no vermelho e nós somos quem está devendo. Os dados sobre perda e desperdício de alimentos no Brasil são imprecisos. É que ainda não há um método padrão para calcular o quanto se perde, desde a produção até o consumo. Uma série de variáveis impacta o processo, como o tipo de alimento, a época do ano e a tecnologia de produção. A estimativa mundial é de que 1,4 bilhão de hectares tenham sido utilizados para produzir comida que nem chegou a ser consumida. Para se ter uma ideia, essa área equivale aos territórios do Brasil, da Argentina, do México e da Venezuela juntos. Os tomates que estão nessas compotas são uma iniciativa do chefe Romano Fontanive para combater o desperdício. Com alimentos doados que facilmente poderiam acabar no lixo, Romano prepara molho e deixa exposto no restaurante para quem quiser levar. O custo do produto é uma doação de qualquer valor que é revertida para um projeto social. A luta para combater o desperdício começou quando ele voltou ao Brasil, depois de muitos anos na Europa. No Rio de Janeiro, vai pessoalmente ao Ceasa, centro de abastecimento do estado, para comprar alimentos frescos. Romano começou a recolher doações de tomate no Ceasa quando viu mais de 100 caixas da fruta no lixo. Eu presenciei 150 caixas de tomate jogado fora porque alguém descuidou, deixou debaixo de um teto quente. E aí eu perguntei pro vendedor meu aqui, pô, como que é feito isso aí? Pô, jogam fora tudo, quem é que paga isso aqui tudo? Porque, pô, alguém tem que pagar isso aqui, vocês não vão tomar esse prejuízo. Eu falei, Romano, é simples, eu jogo fora 10 caixas de tomate, divido e coloco no preço de amanhã do tomate. Então, o tomate amanhã pode duplicar. Quem é que paga, então, a conta do desperdício? Quem paga é o consumidor, porque eu vou comprar e vou ter que repassar isso para o meu consumidor. Muitas vezes no restaurante é impossível fazer isso. No hortifruti, no mercado, é mais viável. Mas num restaurante eu não posso estar mudando o cardápio cada 5 segundos. Cada dia eu mudo um cardápio novo e boto um preço maior. A gente vai à falência, né? Então a gente tem que se adaptar a isso. E é muito difícil. É quase assim, tem que ser um Einstein da gastronomia. Até 2030, os preços dos alimentos podem subir de 70% a 90%. E são vários os fatores que colaboram para o aumento. Mudança climática, degradação ecológica, mais gente no planeta, maior procura por carne e derivados do leite, energia mais cara, disputas por terras e urbanização. Para se ter uma ideia, em menos de 15 anos, o custo do milho deve aumentar 85%. Se considerar a variação climática, o preço pode subir mais de 170%. O trigo deve ficar 70% mais caro. Com o aquecimento global, o aumento pode chegar a quase 120%. Para a carne, a previsão é de um salto de 30%, e com as mudanças no clima, o aumento pode alcançar 40%. Além dos danos ambientais, quando 1/3 dos alimentos vai para o lixo, consequentemente, 1/3 dos recursos hídricos, energéticos e financeiros da produção também se perde. Nas grandes cidades, muito do que é jogado fora é recolhido por quem vive com dificuldade. Dona Clotilde é aposentada e ganha menos de um salário mínimo. A gente vê aqui em Ceasa que a gente ganha muita coisa, negócio de legumes, né? A gente vem, mas a gente não vem todo dia não. Você mora longe, né? A senhora mora onde? Eu posso. A senhora vê muito alimento jogado fora aqui, desperdício? Ah, tem. O que a senhora sente quando a senhora vê isso? A senhora que vive com dificuldade? Eu fico um pouco deprimida, né?
Ô, mano, quando a gente fala de desperdício, não precisa ir muito longe. De repente a gente encontra alimento desperdiçado aqui mesmo. Sim, né? Tá na beira do abismo. Essas Aqui, ó. melancias. Por que isso acontece? Assim, o porquê exatamente, eu não sei do porquê. Mas eu vejo que sei lá, é um crime isso aqui. Isso aqui é um crime. Você vê isso aqui, se alguém fez isso aqui, assim, pegou e jogou aqui, tinha que ser preso. Pra mim tem que ser preso. Isso aqui é um crime. Isso aqui não é mais educação, não é mais falta de recurso. Isso aqui é alguém que pegou conscientemente 2, 4, 6, 8, 10, tem umas 15 melancias e jogou aqui e foi jogando. Mas elas estão boas pro consumo, se você olhar ou não? Estão estragadas? Não sei, podemos ir lá ver, dar uma olhada? Podemos. Vamos dar uma olhada. Tá ótima. Tá ótimo, dá pra comer. Dá pra fazer o que com essa melancia no Dá restaurante? pra fazer suco, dá pra fazer polpa, congelar polpa, fazer suco mais tarde, se você não for consumir tudo. Com a casca dá pra você fazer adubo. Aí você acha que faltam leis hoje no país que punam Falta esse punição, falta punição mesmo. Assim, eu me revolto com isso porque a gente vai pegar o carro, vai pra casa e a gente vê no sinal as criancinhas pedindo comida porque não tem como pra comer. E aqui a gente joga fora, assim. Então a gente deveria criar uma organização que viesse aqui, reciclável, higienizasse essas coisas todas que são desperdício e transformasse isso em alimento. Alimento, trabalho, adubo. Então deveriam existir empresas que fizessem isso, né? Se eu tivesse oportunidade, fosse um empresário, se eu fosse um deputado, não sei, a primeira coisa que eu faria é lutar contra o desperdício. Cheira. Não é podre, tá suja. Vai ter que higienizar, vai ter que... Tem um processo a fazer, tem um custo a ser gasto. Não é que vai pegar e botar no copo. Não. Vamos higienizar, vamos... Agora, a gente não faz isso como restaurante, né? Isso também a gente não chega aqui, pega isso e leva para o restaurante para consumir. Isso aqui é mais para combater o desperdício e desafamar as pessoas, né? Então, toda essa melancia aqui dá para fazer, não sei lá, 500 sucos, 500 criancinhas que poderiam, em vez de estar tomando água sem filtro, podia estar tomando suco de melancia, entendeu? Numa escola pública. Então vamos combinar um negócio aqui. A gente vai levar essa melancia, vai higienizar, colocar em compota e vamos tomar um suco dessa melancia. Ok. Romano, essa melancia foi então higienizada. Como que é esse processo? A gente coloca ela no gelo, com água, lava, tira o miolo da melancia, deixa ela com água e gelo um pouquinho, uma gota de vinagre, e depois a gente coa a água, tira a polpa e faz o suco. Então vamos mostrar que essa melancia está própria para consumo. Agora você pega um copo e uma taça, beber. Aquelas 15 melancias, aproximadamente 15 melancias que a gente viu caídas, jogadas fora, poderia alimentar quantas crianças, por exemplo, numa escola pública? Para fazer suco, vamos fazer uma prova. Aqui a gente pegou mais ou menos... Isso aqui é um suco, talvez, que uma criança... Bom, né? Em quantidade legal para tomar. Com essa melancia, daria para fazer uns 30, 40 sucos, ou mais. Alongando com gelo, com água, né? Que com 15 melancia, eu acho que daria pra gente... Uma escola pública daria pra fazer 2 turnos, né? Com certeza. Né? Ou até mais. Vamos provar então o suco? Como é que foi? Fica à vontade, você... Com licença. Fresco. Uma delícia. De acordo com o Instituto Acatu, cada brasileiro joga fora 205 gramas de comida por dia, entre restos não consumidos, alimentos que estragam ou passam da validade antes do preparo, ou desperdício de cascas, folhas, sementes e talos. Essa quantidade equivale a 13% da ingestão média da população brasileira, que está em torno de 1,6 kg por dia, segundo o IBGE.
A ideia de reverter o desperdício e guardar alimentos em compotas, Romano trouxe da Itália. Fui criado na Itália, com minha tia. Nós tínhamos uma casa na montanha, então a gente fazia compota para poder, no inverno, levar para a montanha. A gente passava semanas, meses lá dentro. E a gente comia quase tudo em compota, então a gente preparava as conservas. Então eu já aprendi aí com a minha tia a fazer isso, né? Então... Você nasceu no Rio e foi para a Itália muito cedo. Como é que é essa história? Eu nasci no Rio, né? Em Realengo. E depois, com 11 anos, eu fui a primeira vez, e com 13 anos, definitivamente, eu fui para a Itália. E voltei há 5 anos atrás. Há 5 anos atrás. E desde então, preparando as compotas? Desde então, com essa revolta do lixo rico que temos, né, no Ceasa, como a gente viu outra vez, eu fui recolhendo aquilo que era ainda próprio para consumo. O morango que está com uma folha preta, que está aberto, que não pode ser exposto porque ninguém vai comprar, o caju que está muito mais maduro, e tudo isso foi começando. Você estava falando da questão do lixo, que o nosso lixo é muito rico. Muitos alimentos vão parar no lixo, as pessoas não se dão conta da riqueza deles. A gente viu lá, que chegou a comentar da folha de beterraba. Da folha de beterraba que a gente compra, né? A gente tem fornecedores que fornecem folha de beterraba para a gente decorar, para a gente comer como salada. E lá a gente joga fora, né? E é nutritivo? Folha de beterraba é muito nutritivo. Como esse exemplo, tem vários outros, né? Tem couve-flor, a folha da couve-flor, a casca da banana. Então tem várias coisas. Assim, eu também não sou um esperto de reaproveitamento ainda. Eu estou me especializando, mas um exemplo também é isso aqui. Cadê? Um segundo. Posso? Isso aqui é um prato que a gente faz com reaproveitamento. Okay? Isso aqui é tudo. Isso aqui é reaproveitamento de alcaparra, azeitona e de casca de tomate. Então vamos mostrar na prática como que é o passo a passo para a gente fazer uma compota? Vamos sim. Primeiro passo da compota, qual é? Um molho de tomate caseiro como normal. Nós fazemos a base de cebola, aipo e colocamos no fogo, né? E colocamos o molho de tomate. Aquele tomate que foi doado lá no Ceasa. Aquele que foi doado no Ceasa. Ele está todo aqui dentro, né? Como conservante natural, a gente usa o açúcar. Primeiro ele tira a acidez do tomate, né? E depois ele é um conservante natural. O açúcar e o azeite, que a gente vai colocar depois, quando encher, a gente coloca. Quando termina, ele fica aquela camada em cima de azeite que se torna um conservante natural. Quando a gente vira o pote já fervendo, a gente vai fazer agora. O alimento na compota, ele dura quanto tempo próprio para consumo? Bom, na compota, nós já tivemos, na casa da minha tia, na Itália, a gente segura 1 ano. 1 ano? Sem problema nenhum. É incrível quanto tempo pode ficar sem estragar, né? Eu acho que até mais, né? Nós temos presunto, temos carne seca que ficam, né, com conservante que é o sal, o açúcar, um conservante natural, então, e a gente começa a produção. Romano, por que você acha que aqui no Brasil muita comida é jogada fora? Falta de cultura. Crime. Como que a gente muda essa realidade? Começando, né? Todo mundo, assim, nós devemos começar a fazer alguma coisa. Aí a gente começando, a gente vai poder dar início a algum projeto, mas se nunca começar, a gente fica com aquela desculpa vai demorar 20 anos. Mas pensa se 20 anos atrás alguém tivesse pensado, a gente não estaria nesse ponto, né? Então se a gente começar agora, daqui a 20 anos a gente pode talvez salvar ainda nossos netos, nossos filhos. E o azeite, é isso que eu digo. Você cria uma camada, ele fica, tá vendo que ele fica em cima? Ele não desce, né? Você fecha, você limpa,
Romano, e algumas dicas só para evitar o desperdício na hora do preparo? O que você diria? Que dicas você daria? Preparo para fazer compota ou preparo para comer em casa? Para fazer compota, para comer de forma geral. Você na cozinha para evitar o desperdício. Comprar aquilo que você for comer. Cozinhar aquilo que você for comer. Não estocar alimentos, ir ao não supermercado alimentos, mais vezes. Mais vezes. Até porque é bom para a saúde, você caminhar. É bom para você, conversar com as pessoas, você sair de casa. Isso movimenta muito. Isso ainda come um alimento de hoje, né? Então, assim, tem vários benefícios. Você vai uma vez só, é arriscado de você também comprar uma coisa que está mais cara, que talvez amanhã está mais barata. E agora, quanto tempo a compota vai ficar assim? Até ela ficar fria. Até ela ficar fria. Não precisa ir para a geladeira, pode ficar em temperatura ambiente? Não, temperatura ambiente. Melhor coisa no escuro, no lugar escuro. No lugar escuro vai conservar ela por muito tempo por causa da clorofila, aí não vai mudar de cor, entendeu? E aberto, 5 dias. Um molho de tomate, um doce também. Como você se sente, Romano, sabendo que você, trabalhando aqui no seu dia a dia, separa um pouco de tempo para fazer diferença na vida de algumas pessoas, porque isso tudo vai para doação? Como você se sente na realidade, fazendo esse foi papel? Uma ideia, né? Foi uma ideia e eu recolhi. Quem mesmo faz o braçal são eles, são os garotos. E eu dei a ideia, só que eles todos compraram, eles perdem muito tempo aqui em fazer. Eu dou a ideia, eu faço as provas, a gente se reúne, faz as provas, deu certo. Aí é tudo com eles depois. Aí eu vou fazendo outras coisas, entendeu? Então a gente é um corpo muito bem articulado. Todo o recurso que o chefe Romano Fontanive arrecada com as compotas é revertido em doações para o Instituto Casa Viva, uma ONG que começou pequena nessa comunidade em Sulacap, na zona oeste do Rio, e hoje beneficia 500 famílias da Vila João Lopes. Além de fazer as doações, um dos projetos do Romano é ensinar essas famílias a aproveitar melhor os alimentos. O Romano, ele trouxe esse projeto, né, com a nossa ONG como beneficiária, em que ele pega os alimentos, há muito desperdício lá no Ceasa e em outros supermercados também, transforma em compotas de doce e os seus clientes podem então comprar, né, dar uma oferta, um valor sobre esse produto e isso é transformado em renda. Muito bacana, porque você agrega dois grandes valores, né? Você resolve o problema do desperdício e o nosso país realmente é um dos campeões de desperdício, é muito alimento que é jogado fora e você pode abençoar muitas famílias. O Instituto Casa Viva oferece gratuitamente às famílias da Vila João Lopes aulas de esporte, dança, música, alfabetização e cursos profissionalizantes. E logo, a comunidade vai poder também fazer compotas com o chefe Romano. Na cozinha, ele anunciou o projeto. Lá, como a gente viu, eles compraram um terreno do lado, vão fazer vão ampliar e vão fazer uma cozinha que tem uma arquiteta que está projetando, uma cozinha industrial que vai ser usada para... Eu quero levar o know-how e ensinar eles a pescar, porque eu não vou poder também aqui ficar sempre fazendo compota, eu quero fazer outras coisas, né? E é bom também eles saberem pescar, eles irem no Ceasa, a gente quer criar um grupo, assim, é meu sonho eu poder criar um grupo junto com eles e ir todo dia no Ceasa, eles vão, recolhem, higieniza, lá mesmo fazem as refeições e, quem dera para uma criança poder comer uma sopa de tomate dessa na escola pública, daria... Com isso você vai estar melhorando a alimentação dessas pessoas, dando trabalho, uma fonte de tirando renda, desperdício, com custo quase zero, né? Isso te realiza como profissional? Muito. É por isso que a gente está aqui no mundo. Esse é o que vai nos deixar esse legado, senão não vale a pena passar por aqui, não. No próximo bloco, os desafios da doação de alimentos no Brasil.
15 anos, surgia em Porto Alegre uma iniciativa pioneira no combate ao desperdício. Inspirado num modelo de Portugal, o primeiro banco de alimentos do país já distribuiu mais de 30 milhões de quilos de alimentos. Neste enorme depósito, pilhas de solidariedade. Alimentos doados, alimentos que o consumidor não tem mais interesse em comprar, alimentos que estão próximos da data de validade. Tudo isso se transforma em comida para quem precisa. Todo aquele insumo que está na gôndola do supermercado, que não tem valor comercial mais para venda, mas tem um valor nutricional, acaba sendo doado por algumas redes de supermercado para o banco de alimentos. Hoje nós temos em muitas cidades do estado do Rio Grande do Sul aquele que é um modelo, né, de gestão empresarial, fazendo com que esse desperdício e também doações sistemáticas e eventuais evitem que a nossa população passe fome. É alimento, não é lixo, ele tem um valor nutricional, né? E tem vitaminas, minerais, fibras principalmente, e eu consigo fazer de um simples buquê de espinafre que estava indo para o lixo, um soufflé para alimentar 50 crianças. A ideia é simples. Os caminhões chegam trazendo as doações e elas vêm para este galpão. Logo passam por uma triagem. Latas e embalagens são conferidas uma a uma para verificar se não estão amassadas ou fora do prazo de validade. Esses alimentos daí vão ser selecionados, classificados, né? Está próprio para o consumo. A gente vai acondicionar ele na câmara fria e posteriormente distribuir para as instituições que a gente atende. Os hortifrutigranjeiros, mesmo aqueles com aquela cara que costumamos desprezar nos supermercados, também são aproveitados. Quase nada se perde, 70% vão para as mais de 360 instituições cadastradas no banco. E o que não pode ser consumido é doado aos suinocultores da capital. Estamos na Oficina do Sabor, uma parceria do Banco de Alimentos com estudantes das faculdades de Nutrição e Engenharia Alimentar das universidades da região. Na aula de hoje, pizza para as crianças de um dos projetos atendidos pelo banco. Mas a massa é diferente, feita com feijão branco cozido e triturado. Mistura a farinha, a massa daqui, a massa dali. Logo, a pizza já pode receber a cobertura. Todos os ingredientes foram doados. Mas não é só preparar e depois saborear essa pizza deliciosa, não. Na oficina também tem uma parte importante que ensina sobre os alimentos. E isso eles fazem assim, ó, brincando. Jogando dados, avançando e retrocedendo no tabuleiro, as crianças aprendem sobre as propriedades da ervilha, da lentilha, do feijão. Sou encontrado em supermercados em forma de grãos integrais, crus ou cozidos, ou como farinha. Sou recomendado para aqueles que praticam esportes com frequência e têm um grande desgaste de ferro devido à atividade física. Adivinhou? Grão de bico. Pizza pronta, hora de comer com gosto, uma receita saudável. Depois dessa, o Cleimar garante que vai mudar de hábitos. O que tu achou dessa pizza de feijão? Eu achei muito diferente, que eu nunca vi essa forma. O que tu aprendeu aqui, além da receita, né? O que tu aprendeu aqui sobre conservação de alimentos, sobre a importância dos alimentos? Para nós comermos umas coisas mais saudáveis, não comer muita porcaria todo dia. Tu costuma comer coisas saudáveis em casa? Mais ou menos. E será que a partir de agora tu vai comer? Promete? Vou tentar. A iniciativa se espalhou para 21 cidades gaúchas. Em todo o país, já são 222 bancos de alimentos em 175 municípios. Solidariedade que se multiplica.
Os bancos de alimentos estão presentes no mundo inteiro. São organizações sem fins lucrativos que ajudam no combate ao desperdício e à fome. Falo com muito orgulho que hoje nós provocamos no estado do Rio Grande do Sul uma verdadeira transformação cultural na área de segurança alimentar. Nós mostramos que 70% poderia ser aproveitado para consumo humano, desde que houvesse um processo de higienização e asepsia dos alimentos. E fazemos isso até hoje. E se faz isso no mundo inteiro. E se nós fizermos isso em todo o Brasil, eu garanto que 90% do problema da fome estará resolvido sem que nós gastemos um tostão. O custo do desperdício pode chegar a 750 bilhões de dólares por ano, o equivalente a cerca de 2 trilhões e 400 bilhões de reais. A estimativa está no relatório Os Rastros do Desperdício de Alimentos, elaborado em 2013 pela FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. De um lado, cerca de 800 milhões de pessoas que passam fome. Na outra ponta, 1 bilhão e 300 milhões de toneladas de alimentos que são desperdiçados por ano no mundo. Marcos Peixoto é doutor em Ciências Sociais, em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade e atua como consultor legislativo do Senado Federal desde 2006. Existe uma rede de bancos de alimentos no Brasil hoje, formada de algumas centenas de bancos. Obviamente é uma rede pequena ainda, dada as nossas dimensões continentais, a nossa população hoje mais de 200 milhões de habitantes. E essa rede, embora receba algum suporte do governo federal através do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, é uma rede que opera à margem de um marco regulatório, ou seja, com todos os riscos jurídicos que envolvem o processo hoje de doação de alimentos. Mesmo com iniciativas como a do Rio Grande do Sul, a lei brasileira ainda cria barreiras para a doação de alimentos. Hoje, tanto o Código Civil quanto o Código de Defesa do Consumidor podem penalizar o doador de alimentos caso o receptor desses alimentos tenha algum problema de saúde decorrente da ingestão de um alimento contaminado ou mal preparado. Então, esse é um risco jurídico que tem que ser afastado através de uma mudança na legislação. Lamentavelmente, nós temos leis que dizem que o empresário será civil e criminalmente responsabilizado se fizer doação de alimento a pessoas e essas pessoas, por alguma razão, tiverem um dano. Existem vários projetos em tramitação na Câmara dos Deputados e 4 projetos em tramitação no Senado Federal. Todos esses projetos, com algumas diferenças, buscam afastar os riscos jurídicos do processo de doação de alimentos, permitindo assim que se estabeleçam cadeias de doação de alimentos que envolvam tanto doadores, bancos de alimentos, entidades assistenciais, entidades doadoras, receptoras dessa doação e os receptores finais, os beneficiários desse processo de doação de alimentos. Não existem, a princípio, aspectos contrários a esses projetos. Eles tratam de sanar um problema na sociedade, que é de destravar esse processo de doação de alimentos e assim contribuir com a redução do desperdício. Mas ainda precisamos aprimorar essa legislação, precisamos trabalhar mais nisso, é uma área que tem algumas lacunas, não? E, portanto, não é só a questão de punir, também temos que pensar em incentivos para que as pessoas mudem as atitudes, não? Então, a questão de campanhas positivas. Alain Bojanic é representante da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação no Brasil, e um dos impulsionadores da rede Save Food no país. Criada em 2011 em Berlim, na Alemanha, o objetivo é formar uma rede nacional para a redução de perdas e desperdícios de alimentos e sensibilizar a sociedade. É uma iniciativa justamente que visa a conscientização, a que as pessoas mudem as atitudes, não? É uma campanha que tem a ver com diferentes recursos midiáticos, eventos, promoções, que tenta que todo mundo seja consciente de que temos esse problema. Então, estamos trabalhando a nível do produtor e também a nível do consumidor, não? Mas principalmente nosso foco agora é o consumidor, que achamos que é muito mais fácil poder ter uma redução substancial se os consumidores, nós,
mudamos nossas atitudes e mudamos nossas práticas cotidianas a respeito de como manipulamos os alimentos. A questão da alimentação é algo que é crucial para a gente poder pensar que tipo de futuro nós queremos. Isso passa também pela desigualdade. Quem são as pessoas que têm pouco acesso à alimentação? Isso que a gente precisa discutir cada vez mais forte. Para o grande problema do mundo, precisaremos de um grande banco mundial de alimentos que possa pegar toda a comida dos Estados Unidos, Europa e levar para a África. Isso não é possível. É uma logística muito cara, uma logística que não bate. Então, sem dúvida, as soluções para o problema da fome principalmente tem a ver com programas nacionais de incentivo à produção, de transferência de rendas, alimentação escolar, fomento à agricultura familiar nesses países. Com uma população crescente no mundo, hoje somos 7 bilhões, vamos passar para 10. E especialmente em países pobres, a gente vê esse como um dos pontos cruciais para a segurança, tanto de países quanto também para a garantia de qualidade de vida das populações. A gente tem aqui dados que mostram que a demanda por alimentos vai crescer mais do que 35% em cerca de 20 anos. Então, da onde que vem essa alimentação se a gente está cada vez mais desperdiçando? De acordo com os últimos dados do Banco Mundial, se a população global chegar a 9 bilhões e 600 milhões de pessoas, seriam necessários 3 planetas Terra para manter o estilo de consumo da humanidade. Os países desenvolvidos são os que mais jogam comida no lixo, onde as perdas e os desperdícios são maiores, não? Países mais pobres tentam aproveitar mais o produto. O que a gente tem que imaginar é que se apenas 1/4 dos alimentos que hoje são desperdiçados fossem salvos, fossem consumidos, a gente já conseguiria alimentar toda a população mundial que passa fome, que são cerca de 800 milhões de pessoas. Então basta uma mudança de atitude consciente de uma boa parte da população mundial para que a gente consiga alcançar esses objetivos. De acordo com o estudo da FAO, perda de alimentos é o que acontece nas fases de produção e armazenagem, muitas vezes por falta de infraestrutura adequada. Já o desperdício está ligado à venda e ao consumo. 54% se perdem no início do processo, mas outros 46% são desperdiçados pelo varejo e nas casas das pessoas. E quanto mais tarde o produto se perde, maiores são as consequências ambientais, sociais e econômicas. Perda tem muito mais a ver com questões relacionadas com a produção, não? Por exemplo, uma colheitadeira que não é bem calibrada no campo, né? na roça, vai perder uma boa quantidade de produto que já foi produzido, não? Mas por conta das condições dessa colheitadeira, o alimento começa a ser desperdiçado. O desperdício tem mais a ver com nós, os consumidores, que estamos nas cidades e que compramos comida demais, deixamos apodrecer, seja na geladeira, seja fora da geladeira, nos lares, não? Então, o segundo tem mais a ver com atitudes, não? Olha, eu não vou comprar mais alimento do que eu preciso, eu vou justamente tentar consumir os produtos que estão se apodrecendo. O desperdício e a perda de alimentos tem 3 dimensões. A primeira é a ética. Como é possível que com 800 milhões de pessoas passando fome, façamos esse desperdício? É um conflito ético, moral, né? Do outro lado, a energia. Para produzir, muitas vezes, por exemplo, 1 quilo de carne de boi, se precisam entre 12.000 e 15.000 litros de água. Uma quantidade enorme de energia envolvida para produzir isso aí, não? Eu mesmo, se você deixa o arroz, para produzir 1 quilo de arroz, você precisa no mínimo 3.000 a 4.000 litros de água, 1 quilo. Então,
é uma coisa enorme. Então, tem uma implicação financeira, econômica e principalmente ambiental, que essa é outra dimensão. Porque o desperdício de alimentos gera CO2, principalmente metano, muito metano, e óxido nitroso, que são 3 gases de efeito estufa, né? E essas emissões justamente estão produzindo o aquecimento global. É tão grande o desperdício de alimentos que as emissões de gases de efeito estufa que eles emitem é igual a todas as emissões dos carros do mundo inteiro. Nosso objetivo é fazer com que as pessoas tenham consciência de que elas são protagonistas nesses desafios para os próximos 50 anos. Então, as decisões que cada um de nós tomamos hoje vão configurar diferentes amanhãs. Importante reiterar, primeiro, que é o problema de cada um. Não é um problema do Estado, do governo, mas também o governo, o Estado tem uma responsabilidade aí, todos temos. Mas o desperdício é uma questão de consciência pessoal, que você tem que chegar na sua casa e ver o que está fazendo. E se tem opções para reduzir esse desperdício. Eu tenho certeza que todos nós vamos encontrar alguma coisa que não está funcionando bem no momento que olhamos a geladeira, no momento que olhamos quando vamos no supermercado, no momento que vamos comprar comida, não? Muitas vezes você compra, está muito barato, vou comprar 2 quilos. Você não precisa de 2 quilos, só porque está barato vai comprar? Não. Compra 1 quilo que é o que você vai consumir, deixa outro quilo para ver o que se faz com isso. Não? E o produtor ou o vendedor tem que saber também o que vai fazer com esse quilo. Não pode jogar esse quilo no lixo. Tem que ter seja um sistema de reciclagem, reaproveitamento. Não? Então, temos que ser muito mais eficientes na maneira que consumimos. Né? Temos que mudar nossos padrões de consumo. Preciso ter um debate consciente sobre quais são os limites de cada indústria, vamos colocar dessa forma, e de que maneira que a gente pode garantir com que haja alimentação de qualidade para todos, barata e disponível, e ao mesmo tempo que estejamos energeticamente competitivos e independentes nesse sentido. Na Europa, todos os anos, cerca de 100 milhões de toneladas de comida são jogadas fora. Essa quantidade seria suficiente para alimentar 200 milhões de pessoas, 1/4 dos que passam fome no mundo. No próximo bloco, vamos conhecer como alguns países europeus estão tentando combater o problema. Na França, mais de 7 milhões de toneladas de comida vão para o lixo todos os anos. 11% desse desperdício acontece no comércio e na distribuição, 15% nos restaurantes e 67% dentro das casas. O restante é perdido em feiras, pequenos mercados e na indústria de alimentos agrícolas. O parisiense, que consome 3 vezes mais que os demais franceses, tem grande participação nesse problema. Para conscientizar a população, a Prefeitura de Paris vem adotando algumas iniciativas interessantes. Neste evento, chefes famosos deram dicas à população de como aproveitar os alimentos que seriam descartados. Utilizem as frutas, os legumes, mesmo se estiverem velhos, se estiverem um pouco murchos, se não estiverem bonitos, é preciso comê-los, utilizá-los. 2.000 parisienses degustaram um menu feito com ingredientes que já não serviam mais para os supermercados. A vice-prefeita Antoniette Gull diz que a população precisa entender que a comida é um bem precioso e vital e não pode ser jogada fora. C'est un bien précieux et vital. Este parisiense aprovou. Depois de pegar dicas com os chefes, ele diz ter aprendido que com um tomate que poderia acabar na lata de lixo, dá para fazer uma sopa. O iogurte, que já está na geladeira faz tempo, é um bom ingrediente para um bolo.
Si on a du yaourt usagé, on fait un gâteau. O chefe Benjamin, que comanda um conceituado restaurante na capital francesa, conta que na sua cozinha as compras são feitas em pequenas quantidades. Eu prefiro dizer ao meu cliente, eu não tenho mais isso, que ter muito e jogar fora. O combate ao desperdício ainda é um conceito estranho para os franceses, que convivem com uma gastronomia rica e farta. Mas, aos poucos, até os restaurantes mais tradicionais estão se conscientizando. Neste aqui, que foi fundado há 120 anos e serve em média 1.300 pratos por dia, foi introduzida recentemente a dog bag, sacolinha do cachorro, na tradução literal. É uma embalagem oferecida aos clientes para levar as sobras de comida para casa. Aqui e ali eles pedem, mas principalmente as garrafas de vinho, se não tiverem bebido tudo. A maioria torce o nariz para a iniciativa. Este cliente diz que não leva a sacolinha, que não é parte da cultura francesa. Este outro acha normal. Desde janeiro deste ano, os supermercados franceses têm que seguir uma regra mais rigorosa. Entrou em vigor uma lei que proíbe esses estabelecimentos de jogarem fora ou destruírem alimentos que aparentemente não servem mais para consumo. Eles são obrigados a doar o que não foi vendido para instituições de caridade. Se não fizerem isso, podem pagar multa de até 75 mil euros, cerca de 270 mil reais, ou pegar 2 anos de prisão. A legislação gerou críticas entre as entidades do setor. O argumento é que o desperdício nos grandes supermercados é muito pequeno em relação ao total do país. Já as instituições de caridade comemoraram a medida, que vai ajudar a garantir alimentos para os mais pobres, principalmente em pequenas cidades, onde as doações são mais raras. Há bancos alimentares no resto da França que podem ter dificuldades, às vezes, para recuperar os produtos frescos. Para esses bancos alimentares, é claro que será uma ajuda extremamente importante. Além da França, outros países europeus vêm se mobilizando contra o desperdício de alimentos. Na Alemanha, iniciativas individuais têm feito a diferença, como mostra a correspondente Aline Moraes. Todos os dias, caixas e caixas de frutas, verduras, legumes, pães e laticínios chegam ao projeto Bonne Tafel. Ele existe na cidade de Bonn, na Alemanha, há 18 anos, para fazer a ponte entre excesso de alimentos de um lado e falta do outro. Os produtos vêm de supermercados da região e beneficiam cerca de 700 famílias de baixa renda. Só na cidade são recolhidas de 20 a 25 toneladas por semana. A maçã, que tem uma manchinha marrom, o pepino, que talvez não está mais tão firme, disso se beneficia o projeto Die Tafel. Esses produtos, que não são mais vendáveis nos supermercados, são transportados de volta para o depósito e nós aproveitamos esses alimentos, essas frutas e esses legumes, que normalmente seriam descartados e transformados em lixo. Also zu Müll wird. O projeto Die Tafel já existe em mais de 900 cidades alemãs. Doações garantem o financiamento e quem toca são os voluntários. Como diz Mariane, é uma forma de transformar em algo positivo uma parte da enorme quantidade de alimentos que é desperdiçada na Alemanha. Por ano, são mais de 11 milhões de toneladas, principalmente de frutas, verduras e produtos de panificação. A maior parte vem das residências. Isso significa que cada pessoa descarta cerca de 82 quilos de alimentos anualmente no país.
Tanto estabelecimentos de grande porte, como restaurantes, quanto a indústria de alimentos, são responsáveis por 17% do desperdício e os outros 5% vêm do comércio. Segundo o estudo comissionado pelo Ministério Alemão de Alimentação e Agricultura, quase metade do que é jogado fora em casa não precisaria ir para o lixo. A Alemanha segue a diretriz da União Europeia, que prevê cortar pela metade esse desperdício até 2030 e também diminuir as perdas na cadeia de produção de alimentos. De olho nessa meta, o governo investe há 4 anos na campanha Bom Demais para a Lixeira, para sensibilizar a população. A página na internet oferece informação, dicas e receitas para aproveitar os alimentos que seriam descartados, disponíveis também num aplicativo para celular. E neste ano, o Ministério começou a reconhecer iniciativas e projetos que ajudam a combater o desperdício. Um dos premiados foi o portal Food Sharing, uma plataforma criada na Alemanha em 2012 para compartilhar de forma individual alimentos e até sobras de comida. Basta criar uma cesta no site e combinar a retirada, ou procurar no mapa os pontos solidários, onde é possível deixar e retirar produtos. Claro, seria muito bom se essa comida fosse para pessoas que realmente precisam, mas basicamente qualquer um pode comer. Nossa meta é que não seja jogado fora. Em quase 4 anos, mais de 6.000 toneladas de comida já foram salvas da lata do lixo. Graças também aos Food Savers, pessoas que de forma voluntária coletam o excedente de mercados e padarias e organizam a redistribuição dos alimentos. Quando nós vamos a uma empresa, a maioria diz que é muito bom ver essa iniciativa. Uma vez, por exemplo, numa padaria, o padeiro que chegava de madrugada tinha que jogar fora o pão que havia sobrado do outro dia e ficava chateado com isso. Aí nós chegamos e ele disse: "Isso é incrível, eu tinha que jogar pães fora todos os dias, mas agora não vai para o lixo. Eles ainda têm vida para alguém." Já são mais de 15.000 Food Savers na Alemanha, que fazem em média 1.000 coletas por dia pelo país, para salvar alimentos e também conscientizar mais pessoas pelo caminho. Evitar o desperdício. Podemos fazê-lo e está em nossas mãos, não depende de ninguém, depende de que nós olhemos melhor o que estamos fazendo, façamos uma análise da economia doméstica e vamos fazer muito pelo planeta, reduzindo o desperdício no dia a dia, desperdício no prato, desperdício quando estamos cozinhando, desperdício quando deixamos as coisas apodrecer. São muitas as oportunidades que temos para fazer essa redução. É na infância, porque eles vão se tornar adultos conscientes e replicar também para os filhos. E as crianças têm um outro fator que elas levam para os adultos em casa, esse lema de ir contra o desperdício, de fazer melhores escolhas, porque vai trazer benefícios para a saúde delas, né? Então, eles têm um papel fundamental, a gente planta a sementinha com eles para colher os frutos com os adultos. Quase tudo que a gente vê como desperdício, a gente pensa que é lixo, mas 90% é para consumo próprio. Dá para consumir, dá para fazer de frutas, compota, geleia, enfim, várias coisas, conservar. E se for desperdício, lixo, dá para fazer adubo. Tem empresa que faz adubo dessas coisas, então daria para fazer milhões de coisas. Assim.